velocidade, aventura turbinada, rock pauleira e muito estilo para caçar demônios. Se você é fã de jogos de ação, com certeza conhece a franquia tema do programa de hoje. Eu sou a Bruna Penilhas e você está mais do que convidado a descobrir os segredos, história e as novidades do mais recente episódio de uma série aclamada do gênero Hack and Slash. Sejam bem-vindos ao Game Shark de O Capiroto Pode Chorar 5, também conhecido como Devil May Cry 5. Interfere. Come on, baby! What's happening now? Oh God, I thought it was over. This isn't good. We're gonna get dragged into this. Being born useless and human. I will show you your worst nightmares. I will give you despair and death. Come here. If I don't return, you must run. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. As someone else. A new beginning. There is no mountain too tall to overcome. We will be I have plans for the both of you. Damn it, V. This is my last request. Looks like we still got a long ways to go. This is your legacy. Devil May Cry 5 é o primeiro lançamento canônico da série em 11 anos. O game chegou originalmente em sua versão base em 2019 para PS4, Xbox One e PC, prometendo dar um final à saga dos irmãos Dante e Virgil, filhos do lendário Cavaleiro das Trevas Sparda. A história se passa 5 anos após os acontecimentos de Devil May Cry 4 e mostra novamente Nero e Dante no comando da agência de caça aos demônios que dá nome ao jogo. Neste 5º capítulo, os protagonistas precisam lidar com o vilão demoníaco e desconhecido Urizen, que lidera uma nova invasão para conquistar o mundo humano. Urizen tem ambições semelhantes à de Mundus, o demônio que atormentou para sempre a relação de Dante com o seu irmão Virgil. O enredo familiar é novamente o centro da história, ainda mais com o misterioso renascimento de Virgil e o surgimento de um novo personagem. Vi é um dos novos caçadores de demônios jogáveis na franquia. O personagem introduzido em Devil May Cry 5 tem poderes de invocação no mínimo curiosos. Vi invoca versões menores e mais fracas de chefões de jogos antigos da franquia. As razões desse poder se desenrolam na trama, então a gente não vai explicar nada por aqui, né? Entre as invocações estão Sombra, uma criatura parecida com uma pantera que ataca a curta distância, Griffon, um demônio pássaro com habilidade de combate aéreo, e Pesadelo, uma forte invocação de tamanho gigantesco que destrói inimigos com feixes de luz e ataques extremamente poderosos. Dante e Vi se juntam a Nero, o protagonista do 4º game, como personagens jogáveis na luta para defender a Terra da invasão do Inferno. Cada personagem tem suas peculiaridades. O Dante volta com suas muitas armas e estilos de combate diferentes. Ele ataca com pistolas duplas, shotguns e também uma espada. Nero ataca com a pistola de energia Blue Rose e a lâmina Royal Queen, além da nova Devil Breaker que empurra inimigos com ondas de dano e raios de energia.
E falando em Nero, Devil May Cry 5 também revela qual é a origem do misterioso protagonista. O destino dos 3 personagens estão conectados de formas interessantes e cabe a você desbravar essa história. It has begun. I will show you your worst nightmares. I will give you despair and death. All right. Time to kick some ass. Don't crap yourselves. He likes to kill demon things. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Let's go for a walk, little chickie! Get lit! Back it up, Brimstone! I think we should split into 2 groups and cover more ground. Good idea. Okay, Shakespeare, just remember this. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, because killing them ain't my shit. Go! What evil lurks? I must destroy. V, why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. And you need to see this through. Dante's war. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Made it for Lady and she paid for it, so consider it a rental. What's happening now? Get out of here! This is a bad move! Go! You're just dead weight! Apesar da trama complexa que foi contada ao longo da franquia, o brilho de Devil May Cry 5 tá, como nos outros jogos, no gameplay. O título é um hack and slash, que é um gênero focado em combate corpo a corpo veloz e com formação de combos. Devil May Cry 5 tá mais frenético do que nunca. Velocidade e intensidade se misturam nas lutas contra demônios. Não à toa, o jogo levou o prêmio de melhor game de ação no The Game Awards 2019, além de ganhar uma indicação como melhor trilha sonora. Mas como tudo que tá bom também pode melhorar, o game recentemente ganhou uma versão definitiva com a chegada da nova geração de consoles. Devil May Cry 5 Special Edition chegou em novembro de 2020, um ano após o lançamento da versão base, focada em aproveitar o salto tecnológico do PlayStation 5 e dos Xbox Series X e S. Entre as novidades da edição especial está a inclusão do irmão e arquirrival de Dante, Virgil, como personagem jogável. O título ganhou suporte a Ray Tracing e aumento na taxa de quadros por segundo, prometendo novos gráficos fotorrealistas e uma ação mais fluida.
No entanto, as principais novidades da Special Edition ficam pela inclusão de 2 modos inéditos. O modo Cavaleiro Lendário é um novo nível de dificuldade que adiciona muito mais inimigos, gerando caos na tela. A opção é descrita pela Capcom como uma oportunidade de aproveitar todas as habilidades de Nero, Dante e Vi. A outra novidade é a inclusão de um modo turbo. Aperta e sinto o modo turbo, quer sentar de outro mundo. Aperta e sinto o modo turbo, senta, senta, senta. Não é esse modo turbo. Devil May Cry 5 traz de volta o modo turbo que acelera em 20% o ritmo frenético da campanha e deixa tudo mais intenso. O modo turbo é parcialmente inspirado em Street Fighter 2 e chegou primeiro no Devil May Cry 3 como uma maneira de aproveitar o gameplay em televisões PAL, que tinha uma taxa de atualização menor em relação aos televisores NTSC. Em Devil May Cry 5, a funcionalidade está de volta como um agrado para atrair novamente quem já terminou a campanha. O Game Shark volta já para falar da recepção de Devil May Cry 5 e a relação da franquia com Resident Evil. Estamos de volta com o Game Shark de Devil May Cry 5. O game tem notas 84 na versão para Xbox Series X e nota 89 na versão para PlayStation 5 no Metacritic. São ao todo 41 avaliações positivas da imprensa e uma mista. O canal Tech escreveu que Devil May Cry 5 é um dos melhores jogos hack and slash já feito na história, com sua jogabilidade inteligente e intensa. No entanto, o site brasileiro pontuou que a Special Edition apresenta pouco conteúdo extra, valendo a pena para quem tem um console de nova geração e ainda não teve a chance de colocar as mãos no título. O ponto positivo fica para a melhoria gráfica, que fica perceptível, e a jogatina com o Virgil. A revista Game Informer escreveu que Devil May Cry 5 Special Edition diverte de maneiras diferentes, seja na velocidade do modo turbo ou na dificuldade do modo lendário Cavaleiro das Trevas. Para a publicação, a Special Edition é a melhor forma de jogar um game que já era bom. A review deu nota 8.5. O Eurogamer disse que o novo Devil May Cry em sua versão completa é um presente para os fãs, otimizado para a nova geração, satisfatório e recheado de conteúdo. O jogo é elogiado pelos combates, incrementado pelos novos modos e pela história. O site recomendou a jogatina. Bom, não importa a review, um dos pontos mais elogiados em Devil May Cry 5 são os gráficos, que estão mais realistas. O mais recente capítulo da franquia utiliza o motor gráfico Re-Engine, estreado pela Capcom em Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 7. A Re-Engine foi desenvolvida para trazer mais realismo aos jogos mais recentes da Capcom. Os personagens são desenvolvidos a partir de atores que participam de captura de movimento. O modelo Carlo Baker vive Nero e faz questão de exibir o papel em Devil May Cry na sua biografia no Instagram. Já a fisionomia de Adam Cole serviu de base para o corpo e traços do novo modelo digital de Dante. A voz do caçador, no entanto, continua interpretada por Ruben Langdon, velho conhecido dos fãs. Ruben dubla o personagem desde Devil May Cry 3, lançado em 2005. O elenco ainda conta com Ariana Damante como modelo de corpo para Trish, a influencer Emily Bador como inspiração para a fisionomia de Nico e a atriz Andrea Tivadar como inspiração para o modelo de Lady. Infelizmente, o elenco de dubladores sofreu uma perda. Brad Venable faleceu aos 43 anos de idade nesse ano. O ator dublou o pássaro familiar Griffin, invocado por Vi. Em Devil May Cry 5, Griffin faz observações que frequentemente irritavam outros personagens, gerando cenas cômicas no game. Além de Devil May Cry 5, Brad emprestou sua voz em versões em inglês de personagens de Attack on Titan, My Hero Academia, Hunter x Hunter e Dragon Ball Super. Nas redes sociais, os colegas de Brad em Devil May Cry descreveram como era bom trabalhar com o ator e prestaram suas homenagens. A Capcom divulgou como foi o trabalho de captura de movimentos em Devil May Cry 5. Confere aí. Looks like this won't be a total waste of time after all. Sorry, Dante. I'm bagging this bitch.
So, what's your name? You can call me V. Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Em Devil May Cry 5, os cenários também têm relação com a realidade. O jogo é ambientado em Redgrave City, inspirada na Londres da vida real. Fica aí a curiosidade. Agora a gente faz uma rápida pausa para conferir o quadro do Mais Geek. Jefferson Caiô e Maxon Lima, é com vocês. Fala aí, Bruna, pessoal do Game Shark, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de Devil May Cry. Você gosta, né? Eu gosto muito, criação... Acho que a principal, pra mim, pelo menos, né? Do... Não sei se é o nome do japonês. Hideki Kamiya. Hideki Kamiya. Ask Your Mom, Hideki Kamiya. Ask Your Mom, Hideki Kamiya. O cara que te bloqueia por fazer a pergunta errada no Twitter. É um minigame próprio. Foi a pergunta errada. Check my backlog. Check my backlog, que é gigantesco. Ele não para de conversar. Isso é. Ele só não bana as meninas bonitinhas de cosplay lá. Pode crer. Inclusive ele pede, né? Ele pede, exatamente. Fanático por shmup, ele ali tava pra fazer um novo Resident Evil, ele que estreou como diretor do Resident 2, que é bizarro, surreal de pensar. E o Devil May Cry, que era pra ser um Resident Evil 4, acabou se transformando em algo tão próprio que virou o seu próprio jogo. E dá pra ver Resident Evil dentro do Devil May Cry. No primeiro, pelo menos, dá pra ver muita coisa de Resident Evil dentro do Devil May Cry. Desde o barulho de abrir porta, da fonte, o formato dos quebra-cabeças, paisagem sonora, o texto, câmera. Exatamente. Bem tirando o gameplay, que é um negócio completamente que aí revolucionou único. Os jogos de ação com esse estilo, esse lance do Stylish Action. Stylish Action. Não basta você bater no adversário na sua frente, você tem que bater e ganhar notas altas, porque você está fazendo um negócio bonito. Isso, o você ranking, tem né? Você tem um arsenal à sua disposição, de golpes, de armas, de... Cara, criatividade... É você que define como o jogo vai ser, o quão o jogo vai ser divertido. Isso é muito legal. Então, aí tinha essas coisas bem diferenciadas, né? Tinha o jogo de ação, exploração com projétil, tipo um Tomb Raider. A Lara Croft dava tiro nas coisas. Ah, é verdade. Tinha, por exemplo, um Soul River, que era mais exploração, e tinha um certo melee ali, um combate corporal. Devil May Cry pegou, misturou esses dois elementos, criou algo muito mais, não só estiloso, mas frenético. Ele é. Que dá pra você criar muito em cima do que você tem à sua disposição. Sim, sim. Você tem ali uma variedade nos inimigos, você tem uma variedade no combate, e você tem uma variedade de gameplay dentro do primeiro jogo, que é a coisa mais bizarra, assim, de tudo. Você não espera o que você vai ter na última batalha, por exemplo. Você não espera que aquilo vai acontecer do jeito que acontece. E acontece, tanto que futuramente ele meio que explora esse mesmo tipo de conceito com Bayonetta, mas aí é outra história, é outro momento da vida dele. Mas... Sim, mas é legal citar Bayonetta porque é do mesmo criador, mas as influências, o quão influente foi Devil May Cry na época para jogos como God of War e a própria retomada de Ninja Gaiden. Cara, eu não vejo God of War da mesma forma. Mas assim, são as influências, né? Mostrou que existia mercado, existia muito interesse. É claro que a Capcom era muito boa para criar personagens carismáticos e estilosos. Com certeza. Então o visual do Dante, o cabelo, a roupa dele, como ele age, como ele se porta, o que ele faz... E o contraste disso com aqueles cenários medievais, uma coisa mais gótica, e a Trish ali no meio. Uma mistura de algo muito moderno, contemporâneo, com a própria trilha sonora, que é um rock ali pesado, com essa coisa meio assim, afastada, medieval. E a história dos demônios e humanos. Né? É a visão japonesa, né, cara? Você vai botar um caçador de demônio no ocidente, o cara vai vestir um casaco preto e... vai andar com uma besta e uma espada, uma Bastard Sword. Óculos escuro. Óculos escuro ali, sei lá, vai ser medieval, sabe? Você vai falar com o japonês, me cria um caçador de demônio, o cara vai ter cabelo branco, é o Dante. O sobretudo vermelho, vai conversar, comer pizza e ter uma agência de detetive, tá ligado? Mas eu gosto muito disso, eu prefiro muito mais isso. Eu gosto muito desse... O nome já diz muito, né? Sei lá, eu pelo menos acho que nome de jogo de videogame normalmente é bem qualquer coisa, assim. Então quando aparece um que se destaca, tipo um Devil May Cry, que é tão... Devil May Cry. E ainda tem isso, né? Que você enche a boca pra falar, então é um negócio que marca muito. Muda, é totalmente diferente. Você não espera nada que vai fazer. Uma hora ele cai uma lágrima dele. Você fala, ah lá, chorou! E por mais que tenha feito esse sucesso na época, né, no começo dos anos 2000, foi uma franquia que teve ali, né, uns tropeços no meio do caminho. Teve um grande tropeço que se chama Devil May Cry 2. Teve um problema muito grande com desenvolvimento, com troca de equipe, inclusive, equipe inteira, tanto que Hideaki Tsuno entra no final da produção do segundo jogo e tenta salvar do jeito que ele consegue. Que era pra ser o Musou, tinha essas histórias, né?
Aí já a gente não tem nem como... Não, mas assim, é interessante porque o Chaos Legion, que é aquele... Chaos Legion, que é praticamente Devil May Cry também. Os cenários do Devil May Cry 2 são muito amplos, sem nada, vazios, assim. Então, dá pra perceber jogando que deu muito problema. O Itsuno conseguiu dar a volta, entregou o Devil May Cry 3, que é até sucesso, então, pra mim, era o melhor de todos. Então, exatamente. Até saiu o 5, mas também encabeçou o 4, que o 4 também é uma mudança aí, né, de paradigmas na história, porque você coloca um personagem extra aí que não tava até então nem sendo novo, né? O Dante deixa de ser o protagonista. Ele tá no jogo, ele é importante, mas é aquela coisa do Metal Gear 2 com o Raiden e o mas o Nero deu muito certo, acho. E o Virgil deu super certo também. Exatamente. Aí o 5 que foi assim, pra mim é o melhor jogo de ação hack and slash que tem. Tá insuperável e vai ser difícil não encontrar outro, mas a gente teria muita coisa pra falar de Devil May Cry ainda, mas... A ideia é só reforçar o quão revolucionário foi o primeiro lá na época. E quão legal é o 5. Então é isso. Bruna, pode tocar aí. É nóis. Tchau, tchau. Valeu. O Game Shark de Devil May Cry 5 volta já. Não sai daí, não. Devil May Cry 5 pode ter sido o primeiro a continuar a história do quarto título da franquia, mas o jogo não foi o único Devil May Cry lançado nesse tempo. Após Devil May Cry 4, a japonesa Capcom decidiu entregar as rédeas da história de Dante e Virgil para Ninja Theory, o estúdio britânico por trás de Hellblade. Com a franquia em mãos, a Ninja Theory resolveu trabalhar em um reboot, recontando a história conturbada dos irmãos Dante e Virgil em sua luta contra mundos. As mudanças não ficaram só no enredo. DMC Devil May Cry chegou ao PlayStation 3 e ao Xbox 360 em 2013 com um visual bem diferente, mais colorido e vívido. No game a gente controla um Dante de 20 anos em uma realidade paralela, com o jogador alternando entre os diferentes modos de ataque anjo e demônio. Os fãs da série não reagiram bem às mudanças, mas DMC Devil May Cry ganhou defensores ao longo dos anos. O jogo até recebeu uma remasterização para o PS4 e o Xbox One, antes da Capcom decidir voltar para a série principal. Fought back. But after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Além do jogo da Ninja Theory, Dante também apareceu em outra franquia até voltar para Devil May Cry 5. O Caçador de Demônios é um dos personagens jogáveis em Marvel vs Capcom. Com seus golpes à distância de arma e espada, Dante está entre as melhores escolhas no elenco de lutadores dos games de pancadaria com heróis da Marvel. Mas é em Marvel vs Capcom Infinity que o Caçador ganha um papel com mais destaque no modo história. O protagonista de cabelos prateados se apodera da Joia da Alma e contribui para derrotar o vilão Ultron Sigma. Now, with the Soul Stone, we'll take it from you. What's happening to us? Only the most noble of souls are strong enough to bear the power of the Soul Stone. And you've got no soul. No way to channel the stone's power. I'd take a step back if I were you. Devil May Cry 5 ganhou um mangá canônico encomendado pela Capcom. Devil May Cry 5 Visions of V serve de prequel ao título mais recente da franquia. As páginas mostram o nascimento de V e como ele encontra os aliados que invoca para lutar durante o game. A publicação foi lançada semanalmente e narrou 27 missões diferentes do V, entregando detalhes que complementam a trama do jogo. Além do mangá, o título mais recente da franquia ainda ganhou um comercial live action que imaginou pessoas na vida cotidiana com as armas de Dante e os poderes de V. Olha só. Do you struggle to find happiness? Do you get the feeling there's something great
greater for you? There is. A gente comentou no último bloco que o Devil May Cry 5 utiliza o mesmo motor gráfico de Resident Evil 7, mas não é apenas nos gráficos que a história das franquias entrelaçam. Na realidade, Devil May Cry nasceu de uma versão cancelada de Resident Evil 4. Essa história começa com Hideki Kamiya, um dos fundadores da Platinum Games. Kamiya ainda trabalhava na Capcom quando teve a ideia de fazer um Resident Evil diferente, mais estiloso e dinâmico. O game abandonaria os cenários pré-renderizados para trazer um sistema de câmera dinâmico, aproximando a gameplay mais da ação do que títulos anteriores da franquia de sobrevivência. A aventura teria ainda como protagonista um herói totalmente novo chamado Tony. O personagem contaria com a força sobre-humana e habilidades adquiridas por biotecnologia. Quanto mais a ideia progredia, mais o jogo de Hideki Kamiya se distanciava de tudo que Resident Evil tinha sido até ali. Eventualmente, a Capcom decidiu descartar o jogo como o quarto título seriado de Resident Evil, apagando todas as menções ao mundo da corporação Umbrella do projeto. Tony virou Dante e a ideia recebeu o nome de Devil May Cry, game que mais tarde iria inspirar outras franquias de sucesso como God of War e Bayonetta. Se por um lado Devil May Cry inspirou franquias que hoje são muito amadas, por outro, ele também se inspirou em outras obras. O game faz alusões e resgata alguns elementos do livro A Divina Comédia, escrito no século XIV pelo florentino Dante Alighieri. Nessa obra, um personagem chamado Dante faz uma viagem até o inferno, tendo como seu guia espiritual uma entidade chamada Virgil. Além de emprestar os nomes dos personagens, o reboot de Devil May Cry ainda se inspira no enredo da Divina Comédia, mostrando o Dante dos videogames sendo guiado pelo irmão Virgil no mundo espiritual. Um easter egg que liga ainda mais a Divina Comédia com os jogos acontece em Devil May Cry 3, quando Dante encontra Cerberus na terceira missão da jogatina. No livro, Cerberus é o terceiro nível do inferno, onde estão o Dante e o Virgil da literatura. Mas para quem quiser se ater mesmo à história de Devil May Cry, a franquia ganhou uma animação que narra os eventos do primeiro e do segundo jogo. A adaptação mostra mais o trabalho de Dante em sua agência de caça de demônios, ao lado de personagens conhecidas dos jogos como Trish e Lady. Os 12 episódios da animação de Devil May Cry estão disponíveis com legendas em português no Amazon Prime Video. Confere lá e depois comenta o que você achou nas redes sociais usando a hashtag GameShark. A gente já falou de jogo, de anime e de livro no programa de hoje. Mas se tem um assunto que não pode ficar de fora quando o tema é Devil May Cry, esse assunto é música. A franquia sempre embalou suas lutas frenéticas e estilosas com canções de rock e heavy metal, se tornando uma característica do game ao longo dos anos. Em Devil May Cry 5 não é diferente. O jogo tem uma das trilhas sonoras mais marcantes de 2019, com 137 faixas que embalam a guerra contra os demônios. A trilha sonora indicada ao The Game Awards está inteiramente disponível no Spotify e até marcou presença no palco da premiação em 2019. A cantora Hayley Edwards performou Devil Trigger com direito a pirotecnia, balançada de cabelo e tudo que um show de rock tem direito. Um dos destaques da trilha de Devil May Cry 5 fica por conta de Crimson Cloud, tema das batalhas do game. A canção de Jeff Rona e Rachel Fannin até ganhou um clipe produzido pela Capcom. E é com ele que a gente vai se despedir do GameShark de hoje. Fiquem agora com mais Geek, um beijo e até mais!